Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que é totalmente dedicado a você para o seu crescimento interior. E na aula de hoje nós estamos trazendo uma aula especial onde a gente vai conversar um pouquinho sobre esse período que nós estamos entrando, que é o período da Quaresma. O período da Quaresma é um período de 40 dias que começa a partir da quarta-feira de cinzas e vai até o início da Páscoa, né? Até o sábado de Aleluia, ele finda ali no sábado de Aleluia e depois ele se extingue e começa o domingo de Páscoa e depois ele retorna apenas no ano seguinte, depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas novamente. É uma data móvel, tá? Ela ocorre todos os anos, porém não é sempre no mesmo dia, mas é exatamente na quarta-feira de cinzas que dá início a esse período da Quaresma. E eu estou trazendo essa aula para vocês porque esse período, gente, é um período que a gente precisa tomar muito cuidado, né? É um período em que as energias precisam ser muito preservadas, tá? E a gente vai ver nos próximos slides os motivos pelos quais a gente precisa tomar um cuidado um pouquinho maior durante esse período, tá? A gente vai precisar colocar em prática algumas técnicas de proteção energética, tá? Que são fundamentais nesse período. A proteção energética, gente, ela deve ser uma prática que a gente deve fazer todos os dias, né? Independente do período, se é Quaresma ou não, a gente precisa estar sempre protegido, protegida energeticamente, né? Então isso você consegue fazendo práticas devocionais, fazendo orações, fazendo banhos energéticos, né? Banho de ervas, banhos de proteção, você consegue tudo isso. Mas no período da Quaresma, a gente precisa redobrar as nossas práticas, a gente precisa redobrar os nossos cuidados. E por que que isso acontece? No período da Quaresma, tá? O plano astral, ele fica muito movimentado com seres que passaram para o plano espiritual, porém ainda se sentem muito apegados à Terra, se sentem muito apegados ao plano tridimensional. Então, o que que acontece? Durante esse período da Quaresma, esses seres, eles ficam assim, muito próximos da crosta terrestre, muito próximos de nós encarnados, e às vezes, tá? Digamos assim, na maioria das vezes, exercendo influências, tá? Em cima das pessoas encarnadas. E por que que acontece isso? Porque são seres que desencarnaram, porém, devido às suas experiências, devido às suas atitudes, né, não conseguiram ainda despertar a consciência de que eles já não pertencem mais ao plano tridimensional, tá? Eles não conseguem perceber que eles já não possuem mais um corpo físico, tá? E muitos deles, às vezes, ficam próximo das pessoas encarnadas exatamente na ilusão, né, de que eles ainda possuem um corpo físico. Porque nós temos o nosso corpo sutil, nosso duplo etérico, que é uma cópia perfeita do nosso corpo físico. E a gente coexiste com esse corpo no plano astral, tá? Então, a diferença, né, para quem não tem a consciência desperta, é como se tivesse no corpo físico, né? E aí, o que que acontece? Eles acabam ficando presos, né, por vontade própria, porque a consciência deles não despertou, eles acabam ficando muito próximos da crosta terrestre e exercendo, às vezes, de uma forma inconsciente, influências em cima das pessoas encarnadas. Então, para quem está acompanhando as minhas aulas, para quem já segue meu canal, deve ter visto que eu coloquei uma repostagem, né, uma republicação de alguns vídeos que eu já falei em anos anteriores sobre o período da Quaresma, tá? Então tem ali muitas dicas bem interessantes, dá um pulinho lá, dá uma olhadinha nesses vídeos, tá? E hoje eu vou trazer para vocês
uma prática diferente, uma prática mais atualizada que vocês podem se beneficiar muito, tá? Em qualquer momento do ano, mas principalmente nesse momento da quaresma, tá? E a gente vai ver nos próximos slides os motivos pelos quais a gente precisa redobrar a nossa proteção energética, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, né, gente, cuidados especiais nesse período, tá? Tudo que eu tô trazendo aqui para vocês podem usar em qualquer momento do ano, tá? Não precisa ser somente no período da quaresma. Mas, nesse período da quaresma, é melhor, né? É mais prudente vocês poderem se utilizar dessas sugestões. Então, é assim, fica como uma dica, né, gente? Nada é imposto. Tudo é uma sugestão. Você dá uma olhadinha, vê se tem a ver com você, vê se você tem afinidade com a prática, e se você tiver afinidade, você pode fazer, tá bom? Então, o que nós vamos precisar prestar atenção nesse período da quaresma, que começa agora na quarta-feira de cinzas? É interessante manter uma vigilância redobrada sobre os pensamentos e os sentimentos. Isso aqui, gente, é fundamental, tá? Em qualquer época do ano, mas principalmente nesse período da quaresma. E por quê? Eu falei no slide passado que os seres de baixa frequência, seres que já passaram para o outro plano, né? Eles ficam muito presentes durante esse período aqui no plano tridimensional. E nesse período da quaresma é muito comum haver uma certa sugestão, uma certa influência em cima das pessoas encarnadas de pensamentos e sentimentos de seres que já não estão mais encarnados e que às vezes a pessoa nem percebe, né? Então, se você começar a perceber assim, um pensamento meio depressivo, né? Aqueles pensamentos meio de baixa vibração, se você começar a perceber que está sentindo assim aquela baixa energética, né? Aquela vontade de não fazer nada, aquele desânimo, né? Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Cuidado, né? Cuidado, porque isso aí pode não ser seu, pode não ser você que esteja pensando isso, pode ser alguma influência desses seres que vão estar durante todo esse período circulando, né? Com mais eficiência, né, entre nós aqui na terceira dimensão. Então, nesse período, gente, a qualquer instante que você perceber um pensamento que não é comum que você tenha, e um sentimento também que não é da sua natureza, né, você percebe, poxa, mas eu não sou assim, né, e agora eu estou sentindo uma coisa estranha. Faça uma oração, tá? Faça uma oração, faça um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração da sua preferência, tá? Para tirar isso imediatamente do seu pensamento e do seu sentimento, tá? Toma uma água, vai lavar o rosto, põe uma música, né, no seu ambiente, dissipa isso, tá? Para que isso não fique se alimentando da sua energia, tá? Porque esse período é um período em que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar muito desenergizado, né? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Por isso que o conhecimento é importante. Quando a gente conhece, a gente se cuida melhor. Bom, vamos lá. Evitar, principalmente nesse período, discussões, brigas e desentendimentos. Isso aqui, gente, é para todas as épocas, né? Porque discussão, briga, desentendimento, a gente não deveria ter, né? Nós não deveríamos dar vazão para esse tipo de atitude. Mas, no período da quaresma, é pior ainda, porque muitas vezes essas discussões, brigas e desentendimentos é motivado por seres que estão próximos de você, né? Por seres de baixa frequência que estão aí querendo causar tumulto, causar confusão. Então, se você perceber que um determinado assunto começa a aflorar em você, né? Um sentimento de querer discutir, querer brigar, querer se desentender com as pessoas, você dá uma pausa, né? Dá um pause aí para que você não dê vazão a essa energia, porque muitas vezes essa energia ela está sendo incutida
tá, em você por esses seres que não deveriam estar circulando na terceira dimensão, porém, nesse período eles ficam por aí e a gente precisa evitar. Então, às vezes você vai acabar criando um problema de relacionamento que nem é seu esse problema, né? É um problema que foi incutido energeticamente em você por essas energias que estão circulando por aí. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, evitar ao máximo que você puder, tá? Deixa a pessoa falar, né? Vai dar uma volta, vai espairecer, vai fazer outra coisa. Não dá vazão para esse tipo de comportamento, porque isso é influência, né, desses seres, principalmente nesse período, tá bom? Outra sugestão: procurar, acima de tudo, manter uma atmosfera de harmonia, serenidade e paz no lar e ambiente de trabalho, tá? Em qualquer ambiente que você for. Então, procurar, acima de tudo, manter essa harmonia, tá? Porque quando a gente mantém essa harmonia, a nossa vibração não fica tão baixa e eles não conseguem se aproximar tanto, tá? Esse é o segredo, viu, gente? A questão é assim: se você está numa vibração mais ou menos, pode ser que você atraia para perto de você esses seres e aí a coisa piora. Se você tiver uma vibração, né, melhor, tiver numa frequência vibracional melhor, eles estarão circulando por aí, porém eles não se achegarão tão perto de você a ponto de criar um vínculo energético e começar a drenar sua energia e colocar em você pensamentos e sentimentos que não são seus, tá? Então esse é o segredo, é você manter uma vibração melhor, uma vibração mais elevada. E aí, gente, cada um vai fazer aquilo que pode fazer para manter a vibração mais elevada. Então tem gente que vai querer escutar uma música, tem gente que vai querer fazer uma oração, tem gente que vai querer passear no parque, né, fazer um exercício, né, por exemplo, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, alguma coisa que movimenta o corpo, tá? Melhora a oxigenação. Melhorando a oxigenação, a gente tem pensamentos melhores, tá? Quando a gente está com a oxigenação baixa, nós temos pensamentos mais baixos em frequência vibratória, atraímos seres de baixa frequência e aí tudo piora, tá? Então, fica aí uma dica. E, se possível, né, colocar música de alta vibração no lar e ambiente de trabalho, se for permitido, é claro, né? Nem todos os ambientes de trabalho são permitidos colocar música, mas dentro do possível, nos ambientes do seu lar, né, ou até mesmo no seu veículo, você pode colocar música de alta vibração. O que é música de alta vibração? São músicas que preferencialmente não tem palavras, não tem cantoria, né? Não tem canto, é apenas a vibração instrumental. Então, esse tipo de música, né, que é, por exemplo, música New Age, música clássica, né, essas músicas instrumentais, naturalmente elas já têm uma frequência vibratória mais alta, tá? As músicas que são cantadas, dependendo da letra, ela pode te colocar mais para baixo do que para cima, né? Ela pode fazer com que a sua vibração desça ainda mais, né? São essas músicas que vocês conhecem, né? Que eu não vou nem falar, mas que todo mundo conhece. Então, dependendo da letra, dependendo do que está sendo expressado ali, a música pode ter um efeito mais negativo, tá? Do que positivo. Então, para a gente garantir, né, que a gente está colocando a música certa, né, para essa finalidade, é interessante você colocar música instrumental. Tem música instrumental bem alegre, bem legal, assim, bem alto astral mesmo, tá? Que vocês podem colocar e isso vai ajudar muito, né? Porque quando a gente escuta música, todo o nosso ser, ele vibra na frequência daquela música. Os nossos chakras, né? A nossa aura, ela fica toda assim numa frequência muito mais elevada do que quando a gente não põe música, né? A música, ela é muito importante, ela é um aliado
muito poderoso para a gente levantar a nossa frequência vibratória de uma forma quase que imediata, né? Coloca uma música alegre, uma música de alta frequência, depois de uns 2 ou 3 minutos que você está escutando essa música, você já se sente diferente, né? Isso é muito interessante e isso ajuda bastante, tá? Então fica aí a dica. E agora a gente vai passar para o próximo slide, que tem um exercício bem interessante para a gente poder fazer também. Vamos lá. Então aqui eu trouxe para vocês um exercício de proteção energética para o período da quaresma. Esse exercício, gente, vocês podem fazer ele todos os dias do ano. Não precisa ser só na quaresma, tá? Eu estou trazendo aqui porque ele é muito poderoso, então ele vai ajudar bastante. Mas vocês podem fazer sempre, tá? É um exercício onde vocês vão se conectar diretamente com a estrela da alma de vocês, tá? A estrela da alma é um núcleo de energia que todas as pessoas têm e fica mais ou menos uns 20 a 30 centímetros acima da nossa cabeça, tá? Nós temos ali o nosso 8º chakra, que já está fora, né, do nosso corpo físico, ele já está nos nossos corpos sutis de energia. Então, para vocês terem uma ideia onde fica isso, fica mais ou menos de 20 a 30 centímetros acima da nossa cabeça, bem no topo da cabeça, né? Na cabeça a gente tem o chakra coronário, que é o chakra da coroa, né? Muito bem. Acima dele, 20 a 30 centímetros, você tem um sol dourado, tá? Esse é um chakra chamado estrela da alma. É um chakra de energia, é como se fosse um sol, um pequeno sol, né? Um sol em miniatura, tá? Uma réplica do nosso sol, só que ele é nosso, ele é o nosso sol interno. Esse sol, gente, ele está ali para equalizar as energias que a gente recebe da nossa divina presença eu sou, que está mais acima, né, dos nossos corpos superiores que estão também mais acima, e isso faz a nossa conexão com o Altíssimo Deus do Universo, tá? Esse sol que nós temos acima da nossa cabeça serve como uma estação de energia, tá? Para a gente poder receber no nosso corpo físico a energia que nós conseguimos suportar, que o nosso corpo físico consegue suportar, tá? Então, quando a gente está com falta de energia, né, a gente pode visualizar, levar a nossa consciência até esse sol dourado que está acima da nossa cabeça e trazer para nós, como se fosse uma chuva dourada, essas energias para nos vitalizar, tá? Então, como é que você vai fazer esse exercício? Primeiro, você vai imaginar esse sol, até eu pus uma figura para ajudar vocês na visualização, tá? Imagine esse sol aí em cima da cabeça de vocês, uns 20 a 30 centímetros acima, tá? Não é grudado na cabeça, tá, gente? É mais para cima, tá? Para vocês fazerem a visualização correta. Então, aí você vai visualizar um sol dourado bem brilhante acima da sua cabeça e que este sol ilumina todo o seu corpo físico. Então, você imagina, né? Conforme essa figura que eu pus aí, e assim, iluminando, né? Como se fosse um cone, né? Iluminando assim, todinho o seu corpo físico, até o pé, até o chão, tá? Manter essa visualização o máximo de tempo que você conseguir. Não tem um tempo específico, né? Claro que quanto mais você conseguir visualizar, mais você vai estar ancorando essas energias, tá bom? Como sugestão, fazer essa prática durante todo o período da quaresma. Gente, esse tipo de exercício faz com que você crie, em cima da sua aura, uma proteção extra, que é a proteção da sua alma, da sua divina presença eu sou, porque quem alimenta a nossa alma é a nossa divina presença eu sou, né, gente? Então, quando você visualiza esse sol dourado acima da sua cabeça, tá? Iluminando todo o seu corpo físico até o chão, é como se fosse um véu assim, que vai até o chão, tá? De luz dourada. Você consegue manter um escudo, tá? Protetor contra toda e qualquer influência que seja diferente disso daí, tá? Então, gente,
esse exercício, ele é bastante poderoso, tá? Quanto mais você faz essa visualização, mais ela se intensifica, tá? E você pode se beneficiar dessa prática durante todo o ano. Não precisa fazer só nesse período, mas nesse período é melhor, porque ele vai te trazer uma proteção extra, tá? Lembrando que todas as pessoas têm esse sol dourado acima da cabeça. Todo mundo tem, tá? Mesmo aquelas que não sabem desses assuntos, mesmo aquelas pessoas que têm outras práticas devocionais que não conhecem esse assunto, também tem. Qualquer pessoa clarividente que olhar para uma pessoa vai ver esse sol dourado acima da cabeça dela, tá? Então, quanto mais espiritualizado você é, quanto mais prática devocional você faz, quanto mais você entende que você tem a sua divina presença, o sol, mais esse sol se amplia, tá? Então tem gente que vai ter um sol pequenininho, mas ele está lá. Tem gente que já vai ter um sol médio, né? E tem gente que já vai ter um sol gigante. Tudo isso depende da sua própria atitude, da sua própria prática e da sua determinação em se autoaperfeiçoar, né? Quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais os nossos corpos de energia se expandem e se intensificam, tá bom? Então, gente, eu deixo vocês nessa aula de hoje com essa sugestão, tá? Veja se você gosta da prática, se gostar, pode fazer. E eu agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua presença luminosa no canal e até a nossa próxima oportunidade.